Eu sou Natália Cantarino, eu sou atriz e idealizadora do projeto Travessias Nordeste Baixada. Esse espetáculo ele surgiu a partir de um encontro meu e da Letícia Ambrosio, né? O meu avô, Gesael, ele veio escondido no navio de Pernambuco para o Rio de Janeiro. Aí chegando aqui ele foi para Caxias por diversas motivações. E a partir disso minha família foi criando, assim, né? A esposa dele ele conheceu, veio também do Rio Grande do Norte, que é a minha avó, a Josefa, que veio junto com minha bisavó, a Dona Isabel. Por parte de mãe também eu tenho um avô que era baiano, que também fez essa travessia. E na cidade de Duque de Caxias existem muitas pessoas que têm parentes, né, que são nordestinos ou que fizeram essa travessia do Nordeste para cá, né? Então a gente decidiu contar essa história que parte de um lugar particular das nossas vivências, né, de família, mas que conta também a história de um território, a história desse lugar, assim, que muitas vezes é deixada de lado, ou então não tem tanta visibilidade, tanta importância. Então a partir disso a gente criou Travessias Nordeste Baixada, com uma dramaturgia que a gente fez a partir de entrevistas. Nós fomos para as ruas, entrevistamos pessoas diversas, né? Entrevistamos nossos familiares e a partir disso a gente foi recolhendo histórias de afeto, de amor, né? De luta, para construir a Travessias Nordeste Baixada. Foi o primeiro movimento que a gente fez, assim, de sair desse âmbito familiar, né, de ouvir as histórias de família. Então a gente teve essa ideia de sentar na praça, botar 2 banquinhos, uma placa, nos conte sua história. E aí a gente ficou ali na Praça Roberto da Silveira e ficamos ali esperando, né, e nada de ninguém sentar. E como ali tem umas barraquinhas de feira, né, que fica sempre, aí eu falei assim, Natália, eu vou ali, vou diretamente em alguém para entrevistar, enquanto isso você fica aqui. E aí, nesse exato momento em que eu fui entrevistar uma pessoa diretamente, uma outra sentou no banquinho que eu estava e começou a contar sua história para a Natália, que inclusive ele é citado na peça, que é o Herculano, que aí ele falou que ele veio, que ele ficava escondido no quartinho, o pai dele era porteiro, ele ficava escondido no quartinho, não podia sair no prédio, porque se alguém pegasse, o pai dele era demitido. Então a gente ficou com isso, com essa coisa, né? E ele muito feliz de poder estar compartilhando a história, assim, emocionado. Então a gente falou, é isso que a gente tem que fazer, vamos para as praças, vamos para as feiras, vamos diretamente nas pessoas, né? É a gente que está pesquisando, então a gente tem que ir, não pode esperar a pessoa sentar e contar a sua história, né? E nisso a gente fez esse movimento e foi assim que a gente começou essa pesquisa mais direta, assim, né? A gente sempre pensava assim, nossa, a gente tem que apresentar esse espetáculo aqui na Baixada, para as pessoas da Baixada, né? A gente veio sempre com esse desejo, assim, muito latente. E aí a gente fez os ensaios da peça no Lira de Ouro, aqui em Caxias, alguns também no Gomeia. E a gente fez uma pesquisa aqui no Museu de São Bento, que a gente está hoje. Aqui no museu, a gente viu a exposição do Barbosa Leite, aí entrevistamos a Flávia, que é neta do Barbosa Leite, a Marlúcia. E aí a gente é isso, porque também a gente, para construir a dramaturgia, a gente queria muito partir das pessoas. A gente queria ouvir essas histórias sobre a Baixada Fluminense partindo do ponto de vista empírico, né, popular, antes de ir para livros acadêmicos sobre a Baixada, fazer pesquisas acadêmicas. Então, quando a gente veio, a Marlúcia é uma pesquisadora, historiadora, muito importante para a Baixada. Então, as coisas que ela ia contando, a gente falava assim, a gente ouviu isso da fulana, que ela falou que no quintal dela só tinha pé de laranja. Porque não sei o quê, porque fulano de tal também veio escondido, com não sei quantos filhos. E aí foi ouvindo, a gente foi recapitulando, a gente foi vendo assim, nossa, a peça está toda aqui. Uma certa tarde, me chegou aqui 2 pesquisadoras. Elas estavam pesquisando essa presença nordestina. Acho que buscavam um pouco as suas próprias ancestralidades, um pouco a trajetória dos seus parentes, né? Da sua própria vinda também do Nordeste para cá. Descobrir um pouquinho essa alma nordestina aqui na Baixada Fluminense. E a partir daí elas começaram a perguntar o que nós aqui tínhamos sobre essa influência cultural nordestina. E aí nós começamos a fazer umas trocas, aquelas chegaram a encontrar uma exposição do Barbosa Leite, que era um nordestino que veio para cá, cordelista, pintor, escritor,
também importante, né? E aqui elas encontraram também mulheres artesãs, boa parte delas também que vieram do Nordeste, um espaço de cultura do migrante nordestino e as nossas próprias histórias, nossas histórias com a Feira de Caxias, a nossa história aqui com as ouvidorias do Jararaca e Ratinho, que eu, por exemplo, tive a honra de poder assistir na Praça do Pacificador, antiga Praça do Caranguejo do Brejo. Então elas estavam ali recortando essas influências, atravessando, fazendo uma travessia realmente, né? Foi um espetáculo maravilhoso, fiquei bastante emocionada e me lembrei de como essa história começou, né? A gente estava ano passado, nessa época do ano, preparando a exposição em homenagem a Barbosa Leite, quando a Natália veio até o museu, porque ela soube que aqui a gente tinha pesquisas sobre a história da Baixada, né, e da presença nordestina nesse território. E aí ela veio para conversar sobre isso, chegou nesse momento em que a gente preparava essa exposição que homenageava um nordestino que veio parar na Baixada Fluminense. Uma história muito parecida com a história delas, né, também. Ele não, o Barbosa Leite não, mas a família veio num navio também, né, do Ceará para cá. Né? E aí a gente foi se aproximando, contando um pouco dessas histórias para a Natália, depois a Letícia também chegou na pesquisa e elas vieram visitar a exposição, fizeram o percurso, a gente deu depoimentos, né? Barbosa Leite era meu avô, então tem essa história, eu contei um pouquinho de como era a relação dele com a cidade, da dona Isa, que era minha avó, com a cidade, os filhos que vieram de lá, ficaram aqui, nós nascemos todos aqui em Duque de Caxias. Então, assim, foi bastante emocionante ver o que elas conseguiram fazer com essa pesquisa, o que elas conseguiram mostrar dessa potência, dessa força que a Baixada tem e que veio muito dessa travessia dos nordestinos para cá, né, em busca de uma situação melhor de vida, de uma condição melhor de criar suas famílias, e aí foram construindo, como eles disseram, essa Baixada, né? A gente já sabe a história da Baixada Fluminense porque as pessoas nos contaram, então essas pessoas construíram essa história, sabe? Essa história foi construída por nossas mãos populares, mãos de pessoas que estão aqui vivendo, né? São comuns, assim, e não sabem da sua importância para esse território, talvez, sabe? Meu processo tem início ali, quando na pré-produção, que o El me convida, eu já conheci o El, e aí meu nome surgiu, e ele entrou em contato comigo falando sobre esse projeto das meninas que falavam, das pessoas que vieram do Nordeste para Caxias. E isso tocou no meu coração muito pessoalmente, porque minha avó veio do Rio Grande do Norte, não veio de navio, mas fez também esse caminho do Nordeste até o Sudeste. Minha avó, meu avô, então já pegou ali no meu coração e tal. E quando eu encontro essas meninas, né, a Natália e a Letícia, elas muito vibrando sobre aquilo, mas ainda tentando ganhar um corpo, né? Com coisas um pouco mais levantadas, com algumas cenas ali um pouco levantadas, até a própria cena de escrita. Então eu acho que esse espetáculo ele também foi criado, 60% dele foi criado nos ensaios. Digo, não do que elas queriam falar, porque elas sabem muito sobre o que elas querem falar, mas digo do corpo mesmo, físico do espetáculo. O processo foi bem interessante, assim, pensar esse processo de captação de imagens, porque a pesquisa das meninas já vinha numa linha muito documental, né? Então, a própria dramaturgia da peça veio a partir de entrevistas, de áudios, a princípio, né? Com histórias de pessoas que moravam na Baixada Fluminense, pessoas que tinham, de fato, feito essa travessia do Nordeste para cá de diversas formas. E quando começou a surgir o desejo de ter registros desse território, né, principalmente, da feira, foi um lugar que a gente pensou enquanto um lugar síntese de muita coisa que a gente estava falando na peça, assim. Quando essa ideia surgiu, a gente não tinha os equipamentos ideais para fazer, a gente não tinha autorização de filmar na feira, e como todo mundo sabe, a Feira de Duque de Caxias tem uma parte meio marginal, assim, então se apontar uma câmera assim, pode ser super perigoso. Então eu lembro que eu vim num domingo de manhã muito cedo, assim, eu cheguei umas 2 horas antes das meninas, assim, umas 2 horas antes. E comecei a filmar despretensiosamente, como se eu estivesse realmente vendo a tela do celular, né, assim.
E aí testando alguns ângulos, pensando alguns planos que seriam interessantes, planos de detalhes, planos mais abertos, assim. Vendo se a luz do próprio celular, porque eu filmei do meu próprio celular, né? Então vendo se ela captava bem, se ia ser algo legal que de fato funcionasse para a peça, assim. E a partir disso a gente foi montando o roteiro de acordo com os quadros e com os planos, assim, de maneira muito intuitiva. Então eu fui mostrando as ideias para Renata, para Letícia, principalmente que estava no dia, e elas foram topando ou não, falou, ó, esse aqui é legal, ó, esse aqui nem tanto, capta aí, depois a gente vê e tal. Então a gente passou um dia inteiro na feira, assim, enquanto a Renata e a Letícia compravam as coisas, brincavam com a galera ali. Eu estava aproveitando esse momento para justamente pegar essa distração ali, né, um momento de interação entre elas e os feirantes, para captar e trazer isso para a peça. A princípio a gente não sabia como que ia colocar, o que a gente queria de fato de sequência de imagens, né, qual filme que a gente montaria. Mas isso surgiu de maneira muito intuitiva, assim, enquanto eu fui editando a partir das imagens que eu já tinha captado. Então, quer dizer, eu tinha um material gigante. Eu só organizei, eu acho, esse material. E acho que também a gente criou uma modernidade, né, que elas conversam com audiovisual, né? Elas apresentam aquilo com um audiovisual, o audiovisual conversa com as pessoas. Isso é muito interessante, assim. É legal de quem está de fora, quem entende talvez um pouco de teatro, vai entender ali, caramba, que legal, elas estão em sincronia delas com aquilo. E foi realmente uma luta fazer isso, porque deu muito trabalho. Josélia é incrível, maravilhosa. E para esse projeto do Travessias, eu fui olhar para as origens, né? Olhar para as origens, capturar o que tem do Nordeste que a gente traz para cá. E no meu processo, eu fui para Chilo, que é uma coisa que eu já tenho muita intimidade, eu gosto muito do aspecto da Chilo, do lambe-lambe. A gente teve muita coisa de pensar lambe-lambe. A Baixada Fluminense trabalha muito lambe-lambe para anúncio, né? Basicamente, não é pensando artisticamente, mas é você trazer uma coisa do dia a dia para o mundo artístico, né? E eu acho que foi mais ou menos isso. E as coisas a gente pensa assim, eu tenho todo controle. Não, a gente não tem controle, as coisas vão acontecendo. Tinha um prazo muito curto. Começou com as ilustrações tinham que ter alguma relação com a fotografia e fazer com que essas coisas passassem como se fosse um filme. Então, teve muito experimento, né, para poder chegar a esse resultado. As cores eu já aproveitei do próprio cenário, né? A Lívia, ela já tinha trago uma paleta de cores, então foi mais fácil, você não vai ter que discutir cor. O cenário a gente trabalha muito com tapetes, né? Então a gente tem um tapete de quase 4 metros de altura, onde passa a projeção, e ele foi criado com base na história das meninas, né? A cortina, os tapetes que a gente tem na nossa casa, da avó, como a gente fala muito sobre família e as histórias dela, e também a gente bota os objetos, então a gente trabalha com limão, onde quando elas falam da feira, a gente tem as bolsas de viagem, né? Que elas falam do meu avô, do meu tio, então elas têm a bolsa, o cenário é todo representativo com base nas histórias delas, então elas têm um pandeiro quando elas tocam, então o cenário ele é muito de fácil acesso também. Então, tem um tapete que ele faz de rede. Então, é toda uma construção da história e da cenografia também. Então, a adaptação no processo das montagens foi bem complicado, porque quando a gente fez, quando elas fizeram a primeira apresentação no Sesc da Tijuca, o cenário ele foi pensado para aquele espaço. Então, quando a gente sai para montar nos outros lugares da Baixada, lugares que não são teatros, que são centros culturais, então muda muito, porque a altura, onde vai pendurar, onde pode pendurar, igual no Museu de São Bento, foi bem complicado porque a gente não podia pendurar nada no teto. Então a gente teve que jogar o tapete maior
que é o cenário onde a gente pendura as coisas, em cima do armário para poder botar as coisas. Só que o armário não era tão grande, não dava o tapete todo. Então a gente teve que jogar ali e ficou exatamente o formato certinho da onde seria a projeção. A gente escolheu esses espaços da Baixada porque a gente tinha alguma relação ou então porque são espaços de resistência cultural. Por exemplo, no Lira de Ouro e no Gomeia são espaços em Caxias que a gente ensaiou, que a gente teve uma relação com as pessoas do espaço, então a gente achou interessante ter esse retorno do espetáculo por lá. Aqui no Museu Vivo de São Bento foi um espaço que a gente fez a pesquisa, né, para o trabalho, então retornar com esse trabalho foi importante para a gente. No FAMA, na Nova Iguaçu, né, é uma escola que a Letícia Ambrosio estudou, né, começou a fazer teatro, então a gente acha importante também, né, fazer o espetáculo por lá. E Japeri e Donana, que Donana é em Belford Roxo, que é um espaço cultural da cidade da Letícia, e Japeri, que é o espaço do Grupo Código, que é um espaço muito importante que fomenta arte e cultura, um espaço de resistência nessa região. Então a gente foi mapeando por esses lugares que a gente tinha relação, que tinha uma relação direta com a construção do espetáculo e também que a gente acredita que seja um espaço importante para a Baixada Fluminense, né? A decisão foi delas de ocupar esses espaços. E são espaços que, assim como o Gomeia, a Lira de Ouro, o Donana, são espaços que que apresentam pra gente, eu não vou dizer que são dificuldades, eles apresentam pra gente outra perspectiva, sabe? E eu acho muito bonito quando a gente termina de montar o cenário, a gente observa que o cenário ele cresce nesses lugares de uma maneira muito bonita, assim, porque tem um lugar de se aconchegar nos lugares, assim, que o cenário consegue. Eu acho que a Nívia tem muito mérito nisso, porque ela trouxe uma cenografia, que é um tapete gigante, né? E esse tapete, ele meio que... É isso, eu acho que ele tem um efeito meio de cobertor, assim, nos espaços, sabe? Ele vem e ele consegue se moldar ao corpo desses lugares de um jeito muito bonito, assim. Então, não teve um espaço por onde eu passei que esse cenário não se adaptasse de maneira muito bonita. E o espaço também conseguisse dialogar muito bem com esse cenário. Então, acho que foi um acerto muito grande da Nívia nesse sentido. A minha preocupação enquanto produção, geralmente, é saber a estrutura do lugar, saber se eu vou precisar, por exemplo, trazer uma roldana para poder içar, como foi na Lira de Ouro, eu consegui roldanas para a gente poder içar, para subir o tecido, que ele é pesado, para subir, que é o tecido da projeção, para subir esse tapete. Do contrário, a gente não conseguiria subir, porque é muito alto. Ontem, por exemplo, no Donana, a gente teve uma questão que a gente estava com uma escada baixa. O espaço tinha uma escada disponível para a gente, mas ela era baixa. Então eu consegui uma escada emprestada com um grupo de grafite lá do CH, e ele levou pra gente uma escada maravilhosa e a gente utilizou essa escada. Então, assim, a minha função é pensar como é que eu posso dizer? É pensar esses instrumentos a mais que eu vou precisar levar para auxiliar no trabalho da cenografia, do Ebert na iluminação, né? Então o meu trabalho de produção acaba sendo esse, ver questões, por exemplo, como um teatro, ele já tem geralmente não, o teatro tem, né, um teatro convencional, ele tem as poltronas, esses espaços, alguns desses espaços não tem cadeira, então a gente alugou cadeira, alguns espaços não tem ventilador, por exemplo, a gente teve que alugar ventilador em outros espaços, então assim, para que o público consiga assistir de maneira confortável e os artistas também, né, as artistas também, então eu penso isso, essas foram as questões que a gente teve. E você observa que são questões que estão para além da cena, né? Mas que interferem na cena. Então, por exemplo, geralmente a gente vai fazer uma apresentação num teatro convencional, o técnico vai olhar o rider de luz e vai falar, a gente já tem isso, a gente precisa só disso aqui, ou a gente não precisa de nada. Eu acho que toda a luz que eu faço, não somente para travessias, é de saber o que elas querem enquanto linguagem, o que elas entendem que eu possa preencher também narrativamente através dessa luz, com relação a esse universo do que seria Travessias. E para cá especificamente, quando eu digo para cá, para essa temporada, nessa travessia nossa pela Baixada,
era de manter realmente essa narrativa, porque quem brilha realmente são elas. Eu só dou uma ajudadinha, um ajuste ali ou outro. De cada espaço, independente do desafio que ele me apresenta tecnicamente, com relação à tomada, luz ou não, refletor mais, refletor menos, de trazer um ambiente que elas se sintam seguras para fazer um espetáculo, para saber que elas vão poder contar comigo, contar com a história dessa luz também. Então, a proposta desde o início já era, pelo menos o que eu imaginava, não sei nem se elas me disseram isso literalmente, mas é de atravessar por esses lugares, atravessar não somente Baixada, mas de fazer uma travessia por esse país, se for o caso, sabe? E que essa luz possa também ajudar narrativamente com o espetáculo. Meu nome é Jéssica Valente, eu sou museóloga e intérprete de Libras e eu recebi o convite para realizar a tradução dessa peça para a língua brasileira de sinais. Nós recebemos o vídeo da peça, então realizamos um estudo, conversei junto com o Pablo, outro intérprete, para saber mais ou menos os momentos. É uma peça muito divertida, é uma peça que a gente pode se expressar assim, de muitas maneiras e que tanto o público surdo quanto um público ouvinte compreende muitos dos sinais que nós estamos fazendo. E eu percebo que em vários momentos o público dá uma parada e olha assim pra gente, o que eles vão fazer agora, principalmente nos momentos mais tensos ou polêmicos assim da peça, ou engraçados, eles procuram saber. Como lei de acessibilidade também é muito importante, e principalmente porque todas as apresentações tiveram, e isso é uma coisa assim que a gente valoriza muito, porque é uma luta e a gente fala que para o público surdo poder ir até as peças precisa ter essa disponibilidade. E é aquilo, né? É um processo. As pessoas não estão acostumadas, as pessoas primeiro precisam saber que precisam ouvir, ver os rios e ter essa proximidade para começar a ter uma fidelidade de público mesmo. A gente teve esse objetivo e esse desejo, né, de trazer, de colocar o espetáculo nesses espaços, né, e de trocar com as pessoas desses espaços, ver o que a partir desse encontro a gente ia ver surgir, né, que é o que a gente está vendo durante essa circulação. Depois que eu fui morar em Pernambuco, né, a minha primeira viagem para o Rio, a passeio, foi com a minha avó. Veio eu e ela. E aí eu tinha acho que 8 anos de idade, assim. E a gente veio de ônibus. Então, eu acho que foi eu lembro dessa viagem com muito carinho, assim, porque foi eu e minha avó viajando, minha avó falava que eu era companheirinha dela, assim, né. E aí eu vim com a minha avó, depois a gente voltou, enfim. É porque eu não sei, fiquei lembrando disso. A gente não tem muitos detalhes, assim. Eu só acho que foi uma viagem bonita, assim, que eu fico pensando de que às vezes que eu vim de Pernambuco para cá, antes de me mudar de vez para o Rio, foi sempre com ela, sabe? Ela que ficava me levando, assim, né? Me levava para lá, me levava para cá. Eu lembro que quando eu vinha de Salvador, né, para o Rio de Janeiro, com a minha família, visitar, a gente fazia esse trajeto de vez em quando para visitar a família. E a gente vinha sempre ouvindo uma radinho, né? Meu pai sempre colocava o mesmo CD, que era o CD do Zeca Pagodinho. E a gente vinha ouvindo aquele CD em loop, eu ouvia muito aquele CD. E teve um dia que meu pai ele decidiu parar no meio da estrada, assim, e fazer um churrasquinho. Aí a gente parou no meio da estrada, ele instalou uma rede na estrada, assim, pegou, deu um jeito lá, fez uma churrasqueira e fez um churrasco na estrada. E a gente comeu, enfim, almoçou ali e depois seguiu viagem, assim. Então foi um momento divertido, né, na minha memória de criança, assim, de aventura, né, a gente na estrada, comendo um churrasquinho, viajando, enfim. Então acho que é uma travessia que me marcou, né, esse dia.